Olá, minha gente, nosso carinho todo especial a você. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Pelo menos em relação à pandemia, as notícias que temos são favoráveis à imunização já nos próximos dias, ou pelo menos o início. É o que dá para entender conforme os recentes pronunciamentos do governo federal. Vamos manter aí a nossa esperança de que em 2021 os problemas de 2020 por conta da pandemia sejam definitivamente resolvidos. Mas nós vamos falar mesmo nessa nossa intervenção de hoje sobre as eleições da Câmara Municipal de Cabrobó. Eleições para a escolha dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Cabrobó. Por que eu disse eleições? Porque eu quero mergulhar um pouco no histórico da Câmara Municipal, para que você possa refletir comigo e entender um pouco o que é que estará acontecendo. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é cavalo selado? Qual o significado? Ou por que usam muito esse termo em algumas situações? Cavalo selado é o momento que algo acontece na vida de alguém como oportunidade. Se você pega essa oportunidade, dá-se a entender que você montou no cavalo selado. Tranquilo, segue viagem. Se você não aproveitou a oportunidade, então você deixou passar o cavalo selado. Em relação a eleições municipais para prefeito, a única vez que foi preparado um cavalo selado foi em 2012. E naquele momento, o então candidato Auricélio Torres aproveitou o cavalo, montou, se deu bem, foi eleito prefeito de Cabrobó e governou o município de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Em relação à disputa para a presidência da Câmara Municipal, até o biênio 1987-1988, nunca a presidência da Câmara tinha sido disputada voto a voto. Isso porque, primeiro, na época, o fator financeiro não era tão atrativo. Os vereadores não ganhavam tão bem quanto ganha hoje. E o presidente da Câmara também não recebia o incentivo de comandar o exercício financeiro com base no duodécimo. Nem também era remunerado por conta do exercício do mandato. Ou seja, hoje, um vereador em Cabrobó ganha algo em torno de R$ 6.500, salário bruto, e o presidente da Câmara ganha metade desse salário a mais. Ou seja, ele ganha o valor de um salário do vereador mais a metade. Até a eleição para a escolha do presidente da Câmara de Vereadores de Cabrobó, para o biênio 1984, ou melhor, 1985-1986, as escolhas eram observadas os acordos. E quem comandava esses acordos era o então líder político de Cabrobó, José Caldas Cavalcante, que faleceu em 13 de setembro do ano de 1984. O prefeito eleito em 1982, Antônio Brandão Cavalcante, para um mandato de 6 anos, teve com ele 6 dos 9 vereadores. Ou seja, ele foi eleito com maioria absoluta, 6 dos 9 vereadores. O primeiro presidente da Câmara naquele período foi Marcondes Pereira, biênio 1983-1984.
O segundo presidente foi Dejailson Freire de Menezes, irmão do ex-prefeito Zé Dilson. Ele comandou a casa no biênio 1985-1986. Por conta da morte de Zé Calda e de algumas mudanças no cenário eleitoral, alguns vereadores eleitos com o prefeito Antônio Brandão Cavalcante rompeu com o grupo, naquela oportunidade liderado por Edgar Caldas, e foi para a oposição. Entre eles, Marcondes Pereira, Dejailson Freire e Paulo Shirlan Cavalcante. Passadas as eleições de 1986, onde Miguel Arraes de Alencar foi eleito governador do estado de Pernambuco, iniciou-se então a discussão para a sucessão presidencial da Câmara de Vereadores. Até aquela oportunidade, o único nome apontado como candidato do grupo era o de Marcondes Pereira, que por sinal contava com apoio quase que unânime da casa. De repente aparece um nome sugerido pelo então vereador Vital Sampaio, que foi o nome do vereador Lorival Simões de Medeiros, Lorival Rosso. Foram para a disputa. Dos 9 vereadores, 2 não compareceram à sessão. Moacir Caló, que era sobrinho do ex-prefeito Antônio Araújo Sá, e o vereador Ademir Freire, filho do ex-prefeito João Negrani. Restaram então 7 votos. Incrivelmente, o resultado final foi 3-3. Um dos vereadores presentes não votou. Com o placar de 3-3, conforme o regimento interno, venceu o vereador mais velho, nesse caso, Lorival Simões de Medeiros, Lorival Rosso. Foi o primeiro grande momento de disputa entre aliados na Câmara de Vereadores de Cabrobó e o primeiro cavalo selado nessa disputa, na oportunidade para Lorival Rosso, e ele aproveitou. Passado algum tempo, veio as eleições onde Edgar Caldas foi eleito prefeito, João de Negrande eleito prefeito, depois Edgar Caldas novamente, depois João de Negrande novamente. Com a morte de João de Negrande, Zé Dilson assumiu o comando administrativo de Cabrobó. E até então, as eleições para a escolha do presidente ou dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Cabrobó se dava dentro da mais absoluta normalidade. Veio então 2004, ano em que Eudes Caldas foi eleito para o primeiro mandato de prefeito. Naquela oportunidade, quando anunciou o seu secretariado, Eudes Caldas aproveitou a oportunidade e anunciou que Romero Gomes seria o presidente para o primeiro biênio, 2005-2006, e Di Saraiva para o segundo biênio, 2007-2008. Romero Gomes foi eleito presidente da Câmara e, de fato, comandou a casa nesse biênio inicial do governo Eudes Caldas. Mas para o segundo biênio, aí já começou a surgir complicações. Jorge Cavalcante saiu da oposição, foi para o grupo de situação e, com isso, como prêmio, ganhou a presidência da casa. Em 2008, reeleito prefeito de Cabrobó, Eudes Caldas, com toda a sua liderança, estava certo de que o seu presidente no primeiro biênio seria o vereador Zé Nilson Novaes. Momentos antes da votação, o nome do recém-eleito vereador Moacir Rocha já estava cotado como candidato com apoio de alguns insatisfeitos com a candidatura de Zé Dilson e também com votos da oposição. O então prefeito Eudes Caldas resolveu liderar o processo, passou a apadrinhar a candidatura de Moacir Rocha e, com isso, ele foi eleito presidente da casa. E comandou, então, no biênio 2009-2010. Para o biênio 2011-2012, aí começa novamente toda aquela situação. O candidato certo de todo o grupo, dos 9 vereadores,
seria o vereador Nilson Douba Mororó, por sinal até com a simpatia do então prefeito Eudes Caldas. Surge então de última hora a candidatura de Neguinho Trucar, contando com o apoio dos integrantes da oposição, que foram eleitos pela oposição. Tudo estava certo, Douba já tinha comprado paletó, fogos para comemorar a vitória, mas na última hora teve que amargar a derrota e Neguinho Trucar foi eleito presidente da casa. Para o primeiro biênio do comando administrativo de Auricélio, 2013-2014, não teve problema. Naquela eleição de 2012, Auricélio foi eleito prefeito e com ele 12 vereadores. A Câmara Municipal de Cabrobó, a partir de 2013, passaria a ter 13 vereadores. Auricélio foi eleito com os 12 vereadores da casa. Com isso, teve tranquilidade de indicar o nome de Jorge Cavalcante para ser presidente no primeiro biênio, sem nenhum problema. Só que Jorge exagerou e terminou tendo que renunciar logo no primeiro ano. Barnarrussa assumiu a presidência no chamado mandato tampão. Aí vem então as negociações para a escolha do presidente que comandaria a casa no biênio 2015-2016. Um acordo foi feito na casa do então prefeito Auricélio Torres, e de lá saiu certo. 8 vereadores acordaram que o nome seria o de Neguinho Trucar. Segundo antes da eleição, surge uma nova chapa. Um dos vereadores que estava na reunião da casa de Auricélio se coloca como candidato a presidente, o vereador Zezé de Salu, e o mesmo termina sendo eleito. Isso porque dos 12 vereadores, 6 votaram em Zezé de Salu e 6 votaram em Neguinho Trucar. Por ser mais velho, Zezé de Salu foi eleito presidente da Câmara Municipal. Para os biênios na administração do período Marcílio Cavalcante, não houve problema. Marcílio resolveu assumir diretamente o processo, comprometeu todo o seu governo logo no primeiro momento para garantir a eleição de Ramsés Sobreira e fez a maior lambança no segundo para garantir a vitória de Din Saraiva. Tanto que chegou até a mudar secretário de última hora para garantir votos para o seu então aliado Din Saraiva. Até aí tudo bem. Nesse momento, se discute em Cabrobó é se Rony Russo permanece presidente da casa, se a justiça dará vitória para o candidato, ou melhor, vereador Valdo do Caldeirão, ou se determinará que seja realizada uma nova eleição. Eu vou dizer por quê. No dia 1º de janeiro, logo após a posse dos vereadores, foi realizada a sessão para escolha dos membros da mesa diretora. Essa sessão foi comandada, conforme prevê o regimento interno, pelo vereador mais votado, nesse caso, Glênio Nogueira. Glênio, então, pediu que cada vereador pudesse pronunciar o voto em um dos 2 candidatos, Valdo do Caldeirão ou Rony Russo. Os 6 primeiros citados pelo presidente disseram votar em Rony Russo. O presidente, então, iria, naquele momento, declarar a vitória de Rony Russo. Ele foi questionado pelo vereador Marcos de Neumann. Aí, então, ele deu sequência à votação. E os outros 6 vereadores votaram em Valdo do Caldeirão. No entendimento dos aliados do governo e do vereador Valdo do Caldeirão, o resultado final foi 6-6. Só que o presidente Glênio Nogueira declarou vitória de Rony Russo, dizendo que o resultado teria sido 7-6. Daí o questionamento na justiça sobre o resultado. Vamos aguardar para sabermos se dessa vez o cavalo selado e colocado à disposição de Rony Russo
vai servir para que ele siga adiante a sua caminhada política. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal.